Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 135. Boa noite. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, projeto Iniciação, nesse sábado. Hoje, de número 135, dando sequência à nossa programação, aí na nossa reta final de fim de ano, né? Então, sejam bem-vindos. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Estamos aí para começar mais um programa Projeto Iniciação. Nós, então, dizemos que o objetivo desse encontro aqui, desse programa, é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? A base é sempre duas bases fundamentais: os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky e os ensinamentos do nosso querido mestre professor Henrique José de Souza, né? Uma outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse ciclo do século XXI e início da Era de Aquário. Então, aí estamos iniciando mais um programa, né, importante, né? Devemos dizer que o caminho de iniciação, o projeto de iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem na vida para realizar. E para que ela realize o caminho da iniciação, é necessário que ela se filie a uma escola iniciática, né? Ela pode escolher a escola iniciática que mais lhe agradar. Agora, devemos salientar que, se a escola realmente é iniciática, ela deve seguir rigidamente os padrões de ensinamento da ciência iniciática das idades, né? Então, isso é muito importante. A pessoa pode escolher a escola que quiser, mas nós damos aqui um convite para aqueles que estiverem interessados para se filiar à Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que a pessoa pode fazer? É só entrar uma ferramenta de busca da internet, procura lá Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site da Eubiose e ela pode facilmente ver todas as notícias sobre a eubiose atuais e, fundamentalmente, localizar os departamentos da eubiose que existem no Brasil e no exterior. É isso? Nesse site. E aí ela vai encontrar telefone, endereço, e-mail, todas as indicações. Então, ela pode entrar em contato com o departamento e estabelecer as bases para o início do seu processo do seu projeto de iniciação na eubiose. É isso? Então, isso é muito importante, então, esse conhecimento. Devemos dizer que o processo inicial na eubiose, do estudo da eubiose, é composto por 5 graus, começando com o grau peregrino. Depois tem mais 4 graus, totalizando 5. A pessoa, então, totalizando esses 5 graus, ela tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela pode participar de todas as ritualísticas, reuniões internas e externas, participar já disse, das ritualísticas, né? De todos os procedimentos da eubiose, né? E, principalmente, mais do que nunca, ela pode ler, tem condições de ler e estudar as revelações, as cartas de revelação do nosso querido mestre professor Henrique José de Souza, e são milhares e milhares de páginas. Então, está o convite que nós fazemos para os nossos queridos irmãos que estão nos assistindo, né? É um prazer estarmos aqui. Bem-vindo a todos nesse dia importante, né? Nesse sábado importante. Estamos aqui muito felizes e contentes. E vamos, então, começar com o nosso programa de hoje, né? Lembrando que nós estamos falando sobre a Era de Maitreya. É isso? E nós começamos a falar sobre a Era de Maitreya justamente a primeira parte sobre o assunto, a Era de Maitreya. Hoje, esse estudo é composto por várias partes. Já vimos a primeira parte. Hoje nós começamos a segunda parte, né? Muito bem. Então, vamos começar
nosso contato de hoje, as nossas considerações de hoje, comentando sobre a série dos Budas vivos. Olha só, Maitreya é o Logos manifestado. De onde vem Maitreya? Maitreya é uma consciência superior, né? O nosso mundo manifestado, e ele justamente vem do primeiro trono de Brahma. Maitreya é a projeção do primeiro trono, Brahma. Maitreya é uma manifestação de Brahma, é isso? Para auxiliar a todos aqueles que realmente estão em busca de sua libertação e vão ao encontro de si mesmos. Maitreya, portanto, é uma encarnação consciente da própria divindade, obedecendo à lei cíclica da manifestação. É claro que Maitreya não vai se manifestar num processo de encarnação, porque há muita energia para ser contida num corpo físico. Mas ele emite projeções suas, tulcos, projeções suas, essas projeções então vão descendo, vão aliviando a sua carga energética até o ponto de chegar no nível objetivo, né? É isso aí. E nós devemos nos tornar, então, veículos para essa consciência de Maitreya que é projetada no primeiro trono, né? Segundo ensina a Vedanta, a mais alta manifestação do Eterno é o Logos Criador, também denominado Brahma. Trata-se do Logos ou Ishvara Supremo, que é a consciência da lei universal manifestada em todos os planos, inclusive no nosso plano físico. Com a marcha da evolução, a consciência suprema vai imprimindo seus valores transcendentais de eterno nos planos mais grosseiros da manifestação. Quer dizer, a consciência superior vai se manifestando, baixando, a consciência não vai diminuindo, mas ela vai diminuindo o seu potencial energético para justamente caber dentro do nosso plano, né? Tal fenômeno é plasmado através de hierarquias criadoras. Esse projeto todo é feito através de hierarquias criadoras entre justamente o primeiro trono e o segundo trono, que, em última análise, não deixam de ser um desdobramento da mesma consciência suprema que é Brahma. No final da grande idade, o plano das formas definidas, que é o plano físico, refletirá as excelsitudes que existem nos mundos arquetipais da divindade, e então o que está embaixo será idêntico ao que está em cima. Então, aí tem uma questão muito profunda ligada a esse processo todo da lei cósmica justa e perfeita. É a responsabilidade individual e coletiva. Olha só que importante, hein? Segundo essas determinações da lei que preside a manifestação, a evolução avança na mesma medida que as mônadas encarnadas evoluem em termos de nível de consciência. Assim, o karma coletivo ou individual é gerado pela falta de consciência, pelo que não é um castigo imposto pelo Logos, mas o resultado da conduta individual e coletiva, a qual dispõe do livre-arbítrio para gerar ou anular qualquer tipo de karma. Então, todos nós que estamos encarnados temos um karma. Esse karma, evidentemente, nos indica responsabilidades no plano evolutivo, né? A divindade não pune ninguém, ela sempre perdoa, mas sempre dá oportunidades para a evolução. E nós temos que estar sempre prontos para aproveitar essas oportunidades que a divindade nos oferece, né? Segundo as mais secretas revelações, para que Maitreya possa manifestar-se no seio da humanidade, é necessário que a mesma esteja livre de todos os empecilhos gerados pelo seu karma negativo. Em virtude desse fenômeno cósmico, é que foi realizado o grande julgamento da humanidade no ano de 1956. Então, justamente no ano de 1956, foi realizado um grande julgamento da humanidade, conforme nos ensinou o nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. Assim, separando o trigo do joio como preparação para a vinda de tão excelso ser, que é Maitreya. De um modo geral,
Os diferentes níveis de consciência dos seres humanos constituem as consciências externas inerentes aos veículos ainda em formação, pois, em essência, temos toda uma consciência divina em estado embrionário. Todos nós temos essa consciência em nós. Por isso que Jesus, o Cristo, afirmou, isso, num determinado momento, ele afirmou o seguinte, está nos evangelhos. Ele falou, vós sois deuses. Somos deuses esquecidos da nossa divindade. E temos que relembrar essa nossa divindade através justamente do processo da iniciação. E essa consciência está adormecida, esperando a hora de manifestar-se, o que somente acontecerá através de um esforço consciente realizado pela iniciação. Então, é necessário um esforço consciente para que desenvolvamos toda a capacidade de entendermos a nós mesmos, entendermos a nossa própria natureza divina. O homem na era de Maitreya. Então, vamos considerar o que acontece com o ser humano na era de Maitreya. O homem, como mônada, está envolvido em 3 princípios ou veículos. Motivo porque é de natureza tríplice, ainda que em cada um desses veículos, de por si mesmo, seja a expressão da mônada divina, que reside potencialmente em todos os seres. Esses 3 segmentos que formam o ser humano correspondem ao que a filosofia Vedanta denomina de Sati, Chiti e Ananda. Veja só que importante. No corpo físico, Atman manifesta o atributo de Sati, que é a existência, que é o da onipotência na onipresença. No corpo psicomental, manifesta-se toda a gama de emoções e pensamentos até chegar à omnisciência, relacionada ao aspecto Chit, que é consciência. No corpo causal, o atributo é Ananda, êxtase, que se manifesta como corpo causal, psicomental e físico. Ou seja, quando a mônada torna-se plenamente consciente da matéria que constitui esses 3 corpos, quando então exteriorizará as 3 possibilidades eternas de Sati, Chit, Ananda. Então, somos projeções da mônada. A mônada está lá no primeiro trono. Ela não sai de lá. Lá é a sua casa. Ela emite projeções em direção do plano físico denso. E essas projeções chegam até o plano físico denso, depois como descida de vida e energia, depois tem que subir como vida-consciência. Somos nós. Temos que ampliar a nossa consciência para identificarmos a divindade que está dentro de nós e conhecer com profundidade todos os fenômenos que nos cercam no mundo físico denso. Numa civilização superior, como será a do Avatar Maitreya, o homem deverá adaptar-se ao ciclo. Para tanto, Atman deve aprender a focar-se em qualquer um dos 3 corpos, para que o ser humano deixe de agir apenas mecânica, instintiva e intelectualmente, buscando a 4ª senda, que é a do conhecimento de si mesmo. Por isso, o autoconhecimento é fundamental para esse processo, né? Não há outro caminho. Só existe um caminho, é o autoconhecimento. O despertar da consciência espiritual, falando agora sobre o despertar, né? A mônada toma consciência do mundo físico através dos sentidos, que se aprimoram progressivamente com as experiências e as tendências congênitas, frutos de encarnações passadas. O Jivatman jamais se manifestará na consciência física humana se certos órgãos neuromorais não se desenvolverem, tal como o sistema glandular, cérebro, cerebelo, etc., que, se forem convenientemente estimulados e educados, podem transformar-se em órgãos de percepção sutil, permitindo o surgimento da consciência espiritual e psicomental no nível físico. Isso significa, de maneira simples, o nosso físico deve aprimorar-se. Quando eu digo físico, é o físico e também os níveis hiperfísicos, né? Deve aprimorar-se para serem veículos da consciência superior. Esse é o nosso projeto. Autoconhecimento para nos tornarmos veículos da consciência superior. Somente pelo alto domínio da consciência externa, o ser pode libertar-se
e elevar-se das condições desarmônicas. Para tal, ele deve apelar para o seu livre-arbítrio, a fim de transcender as suas limitações, porque ninguém pode ter esperanças de libertar-se do seu mundo de miséria, discórdia, destruição e morte, enquanto não refrear seus próprios pensamentos e paixões. Então, tudo que acontece de ruim na humanidade, é proveniente de dentro do ser humano. Não vem de fora, provém do ser humano. Então, o ser humano deve libertar-se do seu mundo de miséria, discórdia, destruição e morte. Né? Aí, então, eu tenho a noção de avatar e metástase. São dois conhecimentos importantíssimos para o entendimento justamente da era de Maitreya. A palavra avatara significa a descida da divindade numa personalidade ou numa coletividade de iluminados para determinado trabalho de natureza evolucional. No Oriente, principalmente no Tibete, o mistério é ainda muito difundido nas escolas lamaístas, principalmente naquelas relacionadas ao Buda vivo da Mongólia e ao Dalai Lama de Lhasa. Quando a criatura humana é pouco desenvolvida espiritualmente, a sua consciência física e psíquica está muito interligada. A consciência física e psíquica está muito interligada. Há uma conexão muito grande. A consciência dos níveis espirituais ainda não está integrada na personalidade. Então, quando o indivíduo não está devidamente desenvolvido, a consciência dos níveis espirituais não está integrada na personalidade. A consciência espiritual do homem comum é apenas uma semente, que tanto pode brotar como atrofiar-se. Somente através da verdadeira iniciação, a tríplice consciência humana pode integrar-se harmoniosamente e transformar o aspirante num ungido ou iluminado, ou seja, num adepto. A transformação interna, o autoconhecimento, é o único caminho capaz de transformar um ser comum, normal, ser humano, num ser iluminado, num adepto. Os discípulos da obra do Eterno estão sendo preparados para a metástase avatárica, que consiste na avatarização coletiva dos seres da corte de Maitreya. Veja bem, então, metástase avatárica é a avatarização coletiva de todos os seres da corte de Maitreya. Portanto, os seres de consciência superior ligados karmicamente a um candidato a tão alto mistério, a tão alto objetivo, fenômeno que nada tem a ver com mediunismo ou qualquer outro tipo de psiquismo. Este que era uma característica da terceira raça lemuriana e que hoje constitui um retrocesso. As tradições iniciáticas do Oriente fazem referência a mestres que, ao abandonar o corpo terreno, transmitem aos seus discípulos todo o seu conhecimento acumulado. Contudo, é necessário compreender-se o fenômeno. O que realmente acontece é um processo de avatarização do mestre no discípulo, devidamente preparado por muitos anos de iniciação. Ou seja, nós temos necessariamente que nos tornarmos veículos da divindade, através do processo da divindade, para sermos veículos da descida da lei, né? Através do processo avatárico. É isso. O discípulo passa a ser um tulco do mestre, ou seja, passa a ser uma projeção do mestre. Em casos especiais, como na nossa obra, o trabalho deixa de ser individual para ser coletivo, pois trata-se da avatarização de toda uma hierarquia superior, adormecida, que perdeu os seus veículos e ficou impedida de encarnar devido ao karma adquirido. Por isso, as tradições falam nos adormecidos. As tradições falam justamente nos seres adormecidos. O caso da manifestação de Maitreya está relacionado à avatarização coletiva de toda uma hierarquia caída, mas que foi redimida pelo soberbo trabalho do próprio Avatara do Ciclo. Então, onde que nós vamos encontrar Maitreya? Em algum lugar? Não. Encontraremos Maitreya dentro de nós mesmos. Vamos repetir? Para encontrar Maitreya, o encontro deve ser feito dentro de nós mesmos, através do autoconhecimento.
Aí, então, temos a consideração sobre as hierarquias de Maitreya. Para a manifestação do avatar integral, é necessário o concurso de toda uma hierarquia de seres, para que cada qual receba equitativamente as energias celestes, e as mesmas sejam espalhadas em forma de amor-sabedoria por toda a Terra, implantando o reino de Deus no seio da humanidade. Como se trata de um fenômeno muito raro na manifestação, a lei que preside a evolução exige a criação de verdadeiros colégios. Aí está. Então, é necessária a existência de colégios iniciáticos, escolas iniciáticas, para justamente a formação desses seres que devem transformar-se a si mesmos através do processo de autoconhecimento para se tornarem veículos de Avatara Maitreya. Iniciáticos que preparem o terreno espiritual e social a fim de que a divindade possa manifestar-se plenamente, realizando aquilo que conhecemos como Avatara integral, ou seja, a manifestação do Eterno em toda a sua potencialidade. O Eterno manifestando-se em toda a potencialidade, né? Em todos os planos, até no nível físico, nós então entendemos justamente como Avatara integral, a descida da lei integralmente. Nesse caso, a divindade oferece a sua essência espiritual ao mundo e aos seus mais diletos filhos, aos seus mais queridos filhos. Para que a divindade se manifeste plenamente, torna-se necessário o equilíbrio perfeito dos polos positivo e negativo da manifestação, isto é, do espírito e da matéria, de Purusha e Prakriti. Na manifestação avatárica, o espírito é a essência divina, ocupando veículos materiais devidamente ser preparados pela alta iniciação. Olha que importante isso, né? Realização que somente o Manu pode concretizar por ser o portador de toda a sabedoria. No momento, o grande objetivo da obra da Eterna Face é recolher as sementes. Recolhendo essas sementes, para que essas sementes tendo esse conteúdo importante da potencialidade, possam originar consciências futuras de alta hierarquia. Então, a obra é recolher as sementes monádicas que formarão a corte de Maitreya. Então, o objetivo é justamente recolher as sementes monádicas que formarão a corte de Maitreya, sem as quais o mesmo não poderá manifestar-se integralmente, e esse objetivo da sua glorificação ocorreu a partir do ano da graça de 2005. Isso nosso mestre nos deixou escrito na década de 40, na década de 50, né, que o início da era em Maitreya daria-se no ano de 2005. Já passamos, estamos em 2024, já passou do ano, né? Já avançamos mais. Né? Segundo o ensino da sabedoria iniciática das idades, a essência espiritual dos avataras é sempre a mesma, embora se apresente com formas físicas diferentes. Na era de Peixes, apresentou-se na figura de Cristo, e na era de Aquário se apresentará como Maitreya. Olha só, apresentou-se como Cristo, né, na era de Peixes, e na era de Aquário apresentar-se-á como Maitreya. A essência espiritual do Avatara assemelha-se ao que acontece com a cigarra, que vai mudando de casca em casca, embora seja sempre a mesma cigarra, com novas roupagens. Assim, evidentemente, acontece com a borboleta, né? Que geram-se em clausura dentro de um determinado ambiente, né? Fica envolto por uma camada espessa, depois vai se desenvolvendo até que rompe o casulo e liberta-se com as suas asas abertas, originando a borboleta. Então, assim, nós somos, então, sementes que devem originar borboletas, né? Borboletas pela eternidade. Né? Muito bem. Para se libertar da vida de homem comum e tornar-se um componente vitorioso do novo ciclo de Maitreya, o discípulo deve submeter-se à rigorosa disciplina interna, procurando exercer o mais completo controle de todos os seus veículos, seja ele o mais grosseiro, como o corpo físico, ou os mais sutis, como os corpos emocional e mental. No entanto, para conseguir êxito nessa suprema tarefa, torna-se necessário um esforço constante e consciente.
A vigilância permanente dos sentidos e o autodomínio é o que tornará o discípulo apto a libertar-se e alcançar a verdadeira sabedoria vivida, realizando toda a perfeição, o que, em última análise, não deixa de ser a vivência da teosofia eubiótica, no dizer do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. Então, nós devemos, o autocontrole é muito importante, a vigilância permanente dos sentidos para controlar o nosso corpo físico denso, o nosso corpo vital, mental, emocional e assim por diante. E a nossa tríade superior, né? Em direção do nosso Cristo interno. Né? Preparação para a vinda de Maitreya. Agora vamos ver esse ponto importante. Segundo as revelações, há muito tempo que os senhores do poder divino vêm preparando o mundo para que a augusta e tão esperada presença de Maitreya se concretize no seio da humanidade. Para tanto, foram ativados todos os chakras da Terra, exteriorizados pelos sistemas geográficos, aos quais animam e alimentam, e que é onde os dhyanis e suas cortes manipulam os respectivos táttivas, que dão as tônicas a esses lugares santos. Como arremate glorioso dessa atividade celeste e terrestre, foi erguido na cidade indígena de São Lourenço, Minas Gerais, um templo dedicado a Maitreya, inaugurado em 24 de fevereiro de 1949. É o templo central da Eubiose, justamente São Lourenço, Minas Gerais. É um templo dedicado a Maitreya, justamente, né? Erguido no dia 24 de fevereiro de 1949, data em que nasceram os dois Budas, celeste e terreno, no mundo subterrâneo de Agartha. Templo esse onde se realizam os mais sublimes rituais relacionados à encarnação da divindade. Eventos sublimes consignados nas várias promessas de Deus, apontadas em todas as escrituras sagradas, tanto do Oriente como do Ocidente. Isso é muito importante. Agora, no terceiro milênio, está se concretizando todas aquelas promessas que foram feitas nos antigos escritos pelos mestres no Egito, na antiguidade da Índia e assim por diante, no Tibete e assim por diante. Está se manifestando agora, na era de Maitreya. Chegou a hora da vivência de uma partida por uma nova civilização, que, segundo o nosso mestre, deverá ter um início glorioso no ano 3005. Usando o poder que lhe confere a alta iniciação, a hierarquia divina já está atuando sobre a glândula pineal de muitos dirigentes sociais. Olha, a hierarquia está agindo na glândula pineal de muitos dirigentes, e justamente a glândula da espiritualidade, inspirando esses agentes por meio desse órgão físico, a fim de que as grandes transformações se operem no cenário político, econômico, até religioso do mundo, como arremate glorioso se deu a partir do ano santo de 2005. Então, existem muitos seres das sombras atuando no mundo, né? Derrubando as instituições, degenerando as instituições, desrespeitando tudo. Mas existe uma quantidade muito grande também de seres de alta espiritualidade que estão caminhando para o domínio do exercício dos poderes públicos para justamente levar a humanidade em direção da nova civilização. Então, nós temos aí um cumprimento do dever. Atualmente vivemos um doloroso período, olha só, atualmente vivemos um doloroso período de destruição de todos os valores que vingaram na findada era de Peixes. A degeneração política, econômica, social, que presentemente preside a humanidade, está em franco desacordo com os valores preconizados pela sinarquia, que é um sistema de inspiração agartina. Então, realmente, hoje nós temos na humanidade um grande processo de degeneração. O que o nosso mestre, na década de 40, já previa isso, né? Dizendo que se tratava de um fim de ciclo gasto e apodrecido. Eu vou falar novamente o que o mestre falou, nosso mestre, professor Henrique José de Souza. Fim de ciclo gasto e apodrecido.
Os valores ainda vigentes não estão em sintonia com o estado de consciência exigido pelo novo ciclo, que reinará no futuro imediato. E daí as graves contradições e lutas que abalam a sociedade moderna. A gente vê todo dia, né, coisas absurdas acontecendo na sociedade, né, em todas as partes do mundo, né, justamente indicando a degradação das instituições, dos comportamentos humanos e assim por diante. Este momento histórico de transição intercíclica faz-nos lembrar o que ocorreu com o fim do ciclo monárquico e que foi golpeado pela lei e logo entrou num período de franca decadência. Então, nós temos aí a existência do prenúncio de Maitreya e o Novo Mundo. Aí está, o Maitreya e o Novo Mundo. A elevação do estado de consciência do povo poderia ser perfeitamente conseguida já no período feudal, poderia ter acontecido no período feudal, através do decreto do ensino geral gratuito, conforme constava no programa dos iluministas, que viveram justamente no século XVIII, né? No entanto, nada se fez nesse sentido, preferindo-se o embrutecimento do povo, a fim de melhor se dominar a grande massa explorada. Então, os agentes dominantes preferiram não expandir o conhecimento, a fim de dominar a grande massa ignorante. O que aconteceu no passado pode muito bem se repetir no presente, como sentenciou o venerável Muká dirigir-se ao povo no final da civilização atlântica. Um grande, célebre agente da divindade Muká, no final da civilização atlântica, lhe disse: se a futura civilização que nos há de suceder somente pensar em alimentar os seus vícios, ambições, luxúria e posse de bens materiais, aspirando mais em receber do que em dar, por certo, terá o mesmo destino nosso. Então está. Muká já dizia assim como a Atlântida sofreu aquela destruição geral, também nós corremos o risco de termos essa destruição geral. Mas existem planos da divindade que abreviam esse processo e dão uma possibilidade enorme de chegarmos realmente, daqueles que tiverem merecimento, de chegarem incólumes para desenvolver uma nova civilização no ano 3005. Com a falência do regime monárquico, o governo oculto do mundo, Melquisedeque, providenciou a instalação de um novo sistema socioeconômico mais justo, através da implantação do regime republicano, baseado na democracia, que hoje em dia também dá graves mostras de profunda degeneração. Hoje nós temos os sistemas democráticos no mundo mostrando um grande processo de degradação e degeneração. É só olhar. É só ver as notícias, participar de todos os acontecimentos, a gente vê uma grande degeneração das democracias na face da Terra. Então, em virtude da decadência geral dos costumes e da moral, agravado pela concentração cada vez maior da riqueza nas mãos de uns poucos, do monopólio oligárquico das riquezas naturais e da consequência destruição da natureza. O número dos excluídos aumenta dia para dia, sem que nenhuma providência seja tomada pelo imperialismo, perverso e insensível. Segundo os grandes pensadores, será nas terras do Novo Mundo, mais precisamente entre as bacias do Prata e do Amazonas, que se dará realmente o remate glorioso de todas as experiências positivas já acumuladas pela humanidade. O que eu estou falando não se refere nem com a direita, nem com a esquerda. Não, é como um todo. Todos agem de maneira indevida nesse processo de degeneração do planeta. Né? Dá-se o nome de esquerda e direita, mas, na verdade, existe um só. Deve existir um só comportamento, que é justamente do amor universal, do amor e do perdão. E esse deverá ser, em síntese, a prática objetiva da humanidade no caminho da era de Maitreya. Nessa fase de transição que estamos atravessando, o discípulo deve estar muito atento para não ser recolhido por uma armadilha. Tá? É comum aparecerem, olha só que importante, é comum aparecerem mestres, gurus, iluminados, falsos, né? Que se dizem enviados de Deus, em cumprimento de uma missão especial,
O mundo está cheio disso, né? Falsos mestres girando por aí, né? Deve ter um cuidado muito grande com isso. Como prova disso, cresce dia a dia o número de seitas cujos reais intentos são o de aproveitar-se dos incautos para explorá-los e obter vantagens materiais. Aproveitam-se das almas fragilizadas e carentes para se firmarem nesse final de ciclo podre e gasto. Esses falsos gurus são portadores de alto grau de megalomania e apresentam-se sempre como expressões da própria divindade encarnada, e com isso asseguram vultuoso proventos materiais à custa da boa-fé dos seus seguidores. Então, falsos mestres agem hoje no mundo. Falsos mestres como agentes das sombras, do mundo das sombras. Não só agentes das sombras, como seus veículos, seguidores, apoiadores e simpatizantes. Né? Isso aí envolve o mundo inteiro. Né? É claro que isso tudo nos indica a passagem para um novo ciclo. Né? Presentemente, a civilização está enfrentando um sério paradoxo, pois a ciência sem consciência, baseada apenas no mental analítico, desenvolveu intensamente a tecnologia que aliviou e facilitou o trabalho mais penoso. Mas, por outro lado, substituiu o ser humano por máquinas, gerando um grave problema social, que é o desemprego e a miséria, que pode conduzir à expansão da criminalidade, principalmente entre os nossos jovens. Esse é o grande desafio que deverá ser vencido pela nova civilização patrocinada por Maitreya. Então, a questão da informática, ela tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo existe, mas existe o lado negativo também, que gera o desemprego, a falta de trabalho e uma série de consequências funestas para a humanidade. A crise socioeconômica acarreta o aumento da corrupção generalizada. É o que vemos hoje no mundo, né? Nós vemos hoje no mundo uma corrupção generalizada em todos os países. É o que mais tem, corruptos agindo. E é assim que o sentimento da virtude e do bom caráter está sendo exposto de lado como coisa inútil. A classe política, em sua grande maioria, usa a demagogia como o meio mais fácil para vencer na vida. No mundo inteiro, a política é mal exercida e exercida na forma da demagogia e da corrupção. Na realidade, os políticos são perversos, indiferentes e insensíveis à miséria do povo. Isso está acontecendo nos dias atuais. Como sabemos, no ano de 1956, houve o julgamento cíclico da humanidade. Acreditamos que o estado de coisas que acontece atualmente seja o fruto ou cumprimento da sentença decretada pelo Manu, que preside a evolução da humanidade. Tal situação demonstra que, nessa passagem cíclica, milhões de seres humanos não poderão mais continuar a evolução da Terra, por não mais atenderem às exigências do novo Pramanta. De há muitos feitos vaticínios a respeito do Ano Santo de 2005, nós já passamos, né? Foi o início da era de Maitreya. Quando, então, o senhor Maitreya Buda deverá iniciar, desde Shambhala, o processo de imprimir a nova tônica de amor, verdade e justiça na face da Terra. Então, isso tudo te indica o sinal dos tempos, o fim dos tempos. Na verdade, é o fim dos tempos, o início de novos tempos. Né? Segundo a tradição, o Buda Maitreya é a encarnação do amor-sabedoria sem limites e manifestou-se a partir do ano 2005. Por isso, devemos, desde já, começar a cultivar em nossas mentes e corações o amor-sabedoria universal, a fim de nos sintonizarmos com o futuro imediato. Ao longo dos últimos decênios, tem vindo a processar-se uma profunda transformação silenciosa na sociedade humana. Uma transformação está ocorrendo silenciosamente no fundo da espiritualidade humana. Indiscutível está acontecendo. Com as conquistas tecnológicas e científicas de cada dia, facilitando mais nossa vida e promovendo mais saúde, surgindo movimentos em defesa do meio ambiente, e também o combate à fome e à miséria, tem hoje caráter universal.
ocupando o lugar destacado nas preocupações dos movimentos sociais. Tudo isso assinala grandes transformações sociais na proximidade da era de Maitreya. São fatos novos que irão modificar os velhos padrões da sociedade. E todos aqueles egoístas, empedernidos, né, que não se adaptarem à nova ordem serão eliminados da marcha da arromba. Assim determina a grande lei. Estamos passando para o quinto sistema evolutivo, a quinta dimensão. Todos aqueles que não estiverem adequados à consciência da quinta dimensão serão eliminados da Terra. Ou seja, serão levados para outros planetas mais evoluídos que a Terra, que vivem na era das cavernas. O nosso mestre afirmou isso, o professor Henrique de Souza, na década de 40 e depois na década de 50. Né? Quem não estiver preparado para a nova civilização não reencarna mais na Terra. Será enviado, ou está sendo enviado já, para planetas mais primitivos do que a Terra. Como já vimos antes, os mais poderosos dirigentes do poder social do mundo já começam a delinear as normas do futuro. Em relação ao mundo místico, observamos que também começa a haver uma acentuada elevação no estado de consciência. E todos, de uma maneira e outra, participando da construção da sinarquia gardina no novo mundo, de paz, amor e sabedoria, centralizado em Maitreya. Todos estarão trabalhando emanados no equilíbrio do planeta, conforme, aliás, preconizaram os iluminados de todos os tempos. Todavia, ainda existem futuros pessimistas impenitentes. Mercadores de catástrofes que anunciam o fim do mundo em datas fantasiosas saídas das suas mentes perturbadas, as quais, obviamente, revelam-se sempre erradas, das quais nada resulta, senão o de terem de inventar outras datas novas, igualmente redundando em fracassos. Na realidade, o que se opera não é o fim do mundo, mas a transformação para algo melhor e mais elevado, pelo que é o fim da era. Então, não é o fim do mundo, é o fim de uma era já superada. Então, é o processo de transformação. Então, por isso que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele nos disse que transformar é o brado que nos compete, fazer a transformação das coisas. Né? Isso é muito importante. Reconstruir, dizendo mais plenamente, o nosso mestre disse, o professor Henrique José de Souza, reconstruir é o brado que nos compete, reconstruir a sociedade, a política, os processos, todos os processos de direção da sociedade e assim por diante. Né? Isso será o fim de uma nova era, né? Antievolutiva, ou idade do ferro, mas não o fim do mundo. A Kali Yuga chegou ao seu fim, a idade do ferro, conforme a determinação da lei cósmica que rege os ciclos em que reparte a vida universal. As criaturas que preconizam o fim absoluto de tudo são vítimas da sua própria ignorância. Estão em desacordo com o trabalho espiritual realizado pelos mestres de sabedoria e pela grande fraternidade branca, sob a égide de Maitreya, que é o símbolo da paz, do amor e da justiça. O fim será daqueles que violam a lei divina e que estão sobre as vistas dos senhores do karma, por violarem a lei do amor e sabedoria universal. Segundo o mestre, professor Henrique de Souza, devemos interpretar o simbolismo referente a Maitreya Buda com responsabilidade, sem a interferência da maia religiosa, sem interferência daquela imaginação religiosa que não leva a nada. Assim como manifestação da sua doutrina, profundas mudanças socioeconômicas já estão se operando no mundo, principalmente no que diz ao Brasil, no que diz respeito ao Brasil, onde os corruptos e os inimigos do povo já começam a ser vistos com um olhar já começam a ser mostrados à sociedade que é corrupto ou criminoso. Está vindo à luz da sociedade. O mundo das sombras ataca, provocando um mal, mas ela provoca um bem também, que é o descortinar da realidade. As pessoas
espiritualizadas ou que estão se espiritualizando, começam a observar a realidade dos fatos que ocorrem no mundo político, social, econômico e assim por diante. Isso tudo está relacionado com um mundo sem fronteiras. As transformações sociais, o avanço tecnológico já assinala à escala mundial o fim do sentimento egoísta do imperialismo que pretende dominar as nações. O mundo deverá marchar para uma verdadeira globalização fraterna entre todos os povos, raças e religiões. Nesse sentido, o governo do Brasil acaba de preconizar seu combate ao fim da fome no mundo. E isso está muito certo, tal movimento, porque somente pode ter origem no Brasil. Então, por isso que o Brasil é considerado como o celeiro do mundo, né? Verdade, assim, é a pátria da matreia, o berço da nova civilização e o celeiro do mundo também, né? Posto que nossa nação foi escolhida pelo Pramanta para liderar a evolução do novo ciclo que se inicia, com uma lei bem certa. Então, tudo aquilo que foi preconizado pelo professor Henrique de Souza durante toda a sua edificante vida será transformado na realidade para todos, ou seja, um só padrão monetário, um só idioma, um só mundo sem fronteiras. Individualmente, toda criatura que lograr fazer desabrochar em seu coração o chakra cardíaco, a consciência búdica e o consequente amor de sabedoria universal, será a expressão da viva de Maitreya manifestado antropogeneticamente. Para atingirmos essa condição, é necessário que vençamos a inércia e a indiferença e marchemos resolutamente pelo caminho da verdadeira iniciação, através do estudo, da meditação, da disciplina iniciática e da prática constante das virtudes, porque somente assim estaremos em sintonia com os reais valores da era de Aquários. Não devemos esquecer-nos que, ao longo de muitos milhares de anos, a humanidade nunca foi abandonada pelos grandes sábios amorosos. Nós nunca fomos abandonados pelos grandes mestres e por Deus, evidentemente, né? Os profetas, Yokanãs, avatares e manus de todas as categorias. Esse trabalho secreto e silencioso gerou muitos frutos benditos. Milhares de seres iluminaram-se, tornaram-se seres perfeitos, adeptos, arates, Yokanãs, Dhyanas, etc. Essa pleiade de seres benditos foram a estrutura básica da nova civilização, presidida pelo excelso planetário da Ronda, já presente entre nós. Portanto, devemos estar sempre alerta para glorificar o fruto de tão sublime obra. Existe uma força oculta muito poderosa que impele todos os seres humanos a evoluir, mas mesmo que não tenham consciência disso, seja eles homens selvagens ou homens eruditos. Se assim não fosse, não haveria evolução. Se não fosse dessa forma, a influência da divindade, não haveria evolução. E tudo permaneceria estagnado, parado. Mas a nossa mente nega tal conceito de paralisação ou de retrocesso. Somos de origem divina, por isso estamos destinados a voltar ao lugar de onde partimos um dia, de modo que os homens estão determinados a serem deuses, como lei bem certa. Estão determinados a readquirirem a sua consciência da divindade que existe dentro deles, como Jesus nos ensinou, né? Isso está nos evangelhos. Vós sois deuses. O Velho Testamento revela que Jeová possui uma corte de 7 potestades divinas que formam a sua corte. São conhecidos como os 7 arcanjos, ou 7 anjos de presença, segundo a sabedoria oculta. Assim ficou estabelecido uma hierarquia divina entre o Criador e a humanidade. Existem hierarquias dévidas que vivem nos planos mais sutis da manifestação, mas que operam nos níveis materiais, ajudando os seres encarnados através das hierarquias humanizadas em corpos físicos. As duas completam-se, porque sem esse meio não haveria interação entre o divino e o terreno. A diferença de categoria depende do plano em que essas manifestações ocorrem, né? Então, veja bem,
Então, existe o divino, né? O eterno, o não manifestado, o plano manifestado, as hierarquias divinas, e nós existimos no plano físico de Deus. Mas estamos sempre cercados por seres divinos. Os seres divinos estão sempre nos cercando e nos intuindo para agirmos de maneira correta para uma nova civilização. Então, nós devemos, através da iniciação, nos tornarmos veículos cada vez mais poderosos para justamente darmos passagem para esse conhecimento das hierarquias superiores e, futuramente, sermos na face da Terra ou em outro plano que seja, veículos do avatar de Maitreya Buda. Né? Segundo ensina a teosofia eubiótica, na evolução que se processa entre os homens, está sendo gerada uma nova hierarquia genuinamente humana. Uma nova hierarquia espiritual está sendo gerada dentro da humanidade. Então, da humanidade sairá uma nova hierarquia espiritual, que sintetiza todos os valores positivos da humanidade e é conhecida como hierarquia Jiva. Nós somos, portanto, da hierarquia Jiva, a quarta hierarquia. Existem 3 hierarquias que nos deram origem, que propiciaram a nossa origem, e nós somos a quarta hierarquia, justamente a Jiva, cuja cúpula já está consolidada nas pessoas dos 7 Dhyanas Budas. Esses seres divinos trabalham para que o maior número de pessoas desenvolva a sua consciência divina. Então, é sempre assim, as hierarquias estão sempre trabalhando para que nós desenvolvamos essa consciência divina. Ou seja, é por isso que Jesus nos indicava, já no Novo Testamento, é dito isso, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? A religião não entra nesse conhecimento. Conhecer a verdade é conhecer o Deus que existe em nós. É o autoconhecimento. E o Jesus disse que o conhecimento de Deus, a verdade interna, nos libertará, nos dará a libertação. Né? Então, conhecendo a verdade, nos libertamos. E nós nos libertamos do quê? Afinal, conhecendo a verdade, o Deus interno, nós nos libertamos do quê? Nos libertamos de nós mesmos, da nossa personalidade. Esse o autoconhecimento nos leva à autolibertação. Isso é muito importante. Tais altíssimas entidades estão em plena atividade nos seus postos secretos, trabalham intensamente ajudando o Rei do Mundo a cumprir sua tarefa redentora. Todos esses seres angélicos e humanos têm o seu vértice ou origem no Logos Criador, que dirige o nosso sistema de evolução universal. Somente, olha só que importante, somente o desenvolvimento intelectual, sem o devido complemento das virtudes superiores da alma, tais como o amor desinteressado, a impessoalidade, a renúncia ao fruto da obra, o altruísmo, o desapego, não conduz ao objetivo almejado. Somente o desenvolvimento intelectual, é isso? Na ciência, ou no conhecimento, nas informações, não nos conduz ao processo pleno de consciência. O que realmente nos conduz a um novo estado de consciência é o autoconhecimento, o conhecer a si mesmo, justamente a iniciação. A vontade terá que ser plenamente desenvolvida para poder concentrar-se em toda a sua atenção sobre as potencialidades do espírito para que o fruto iniciático desabroche e os valores transcendentais se manifestem. Todo ser humano, olha só que importante agora que vamos falar agora, hein? Todo ser humano possui potencialmente as virtudes transcendentais da alma. Estes valores estão impressos nas nossas genealogia divina. Isso. Então, nosso progresso, a nossa evolução na Terra não acontece por acaso. Está baseado em arquétipos, em projetos universais provindos do Eterno. Né? Então, nós não criamos ou fazemos nada. Tudo já existe no Eterno. Nós apenas temos que nos tornar veículos dessa consciência divina para trazermos para baixo toda essa consciência. É como se diz de maneira bastante prática, né? Devemos fazer com que a divindade caminhe com pés humanos na face da Terra. Vamos repetir? Nós devemos fazer com que a divindade caminhe com pés humanos na face da Terra. Por isso, a tradição afirma que o homem está destinado a ser Deus. Quando o homem violenta os valores inerentes da alma, ele sofre as consequências em forma de doenças, infelicidade e sofrimentos.
Tal acontece para que ele tome consciência dos seus atos contra a natureza. Então, veja bem, nós estamos aqui, chegando aqui no ponto, o nosso apresentação A Era de Maitreya, parte 2. Essa foi a apresentação, A Era de Maitreya, parte 2. Nós vemos que o assunto é extremamente profundo e difícil, não é tão fácil de se entender. Nós temos que meditar muito, e também, através do autoconhecimento, nos libertarmos dos padrões humanos de conhecimento da cultura comum, etc., da religião, para começarmos a ver exatamente o que significa a nova era, que não significa o fim do mundo, mas o início de um novo mundo. É claro que aqueles que não estiverem preparados, todos aqueles que não estiverem preparados para esse novo mundo, não ficarão mais na Terra, serão enviados para outros planetas menos evoluídos, né? Mas eu devo dizer, isso não é realmente uma prática de Deus, de condenatória de Deus. Não é uma prática condenatória, não. É saída dos seres que não se integrarem na nova dimensão, na quinta dimensão, que não estiverem integrados na quinta dimensão, irão para outros mundos a fim de realizar o seu processo de regeneração. Porque o que rege a lei cósmica justa e perfeita é o amor e o perdão. Isso é básico. Sem o amor e o perdão, não há possibilidade de realizar coisa alguma. O nosso mestre, professor Henrique de Souza, deixou-nos perfeitamente claro isso. O amor e o perdão. Jesus, o Cristo, nos deixou bem claro isso, amor e o perdão. E todos os grandes mestres nos deixaram essa mensagem. Então, nossa missão, cumprimos o nosso processo de evolução, autoconhecimento, a fim de irmos construindo, a pouco e pouco, os fundamentos para uma nova civilização, que, segundo o nosso mestre, professor Henrique de Souza, deverá ter o seu início da sua manifestação no ano 3005. Muito bem. Eu passo a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento, encerrando essa parte 2, né, da Era de Maitreya, e vamos passar a conversar com os nossos irmãos aqui na sala e nos trocarmos ideias. Professor, muito bom. Para mim, o programa de hoje foi muito esclarecedor, né? A gente realmente passa num momento complicado, final de ciclo, e, ao mesmo tempo que é assustador, é também um momento revelador de que, na minha opinião, a humanidade ela vai ser auxiliada, né, por Maitreya para a gente poder alavancar esse período de evolução. Eu vou passar a palavra. Você tem alguma consideração, Gilberto? Oi, Carlos, boa noite a todos. Não, só rapidamente os recados de sempre, né? Antes de a gente partir para os comentários, as perguntas. Tem bastante gente participando, o pessoal está escrevendo no chat. E só dar o recadinho de sempre aos que estão participando, que não esqueçam, né, de deixar o like, de deixar o curtir aí na transmissão do vídeo, já em primeiro lugar. Isso ajuda aqui no nosso engajamento, na nossa divulgação aqui na plataforma, né? Se não for ainda inscrito no canal, inscreva-se, ative ali o sininho, você recebe todas as atualizações, sempre que tem alguma atividade, além das atualizações normais, né, da nossa programação, também as atualizações de programas que nós temos aí fora da programação, eventualmente, né? E além do nosso conteúdo, nós temos aqui no canal, o professor está fazendo agora essa série sobre Maitreya, hoje é o segundo programa, assim como a série que fizemos aqui no canal, que o professor fez, do professor Henrique José de Souza, que tem uma playlist, né? Essa série também terá uma lista no canal, ali uma playlist separada para você acessar, assistir, né? A gente ainda não sabe. Eu acredito que tem mais aí alguns programas pela frente, mais um ou dois, talvez, né? Ainda não sabemos. Mas hoje é o segundo, específico sobre esse tema. Mas, além desse tema que está sendo abordado aqui hoje,
No que se refere ao projeto de iniciação, temos aí todo um conteúdo, porque nós estamos no número de 135. Hoje o número de programa de número 135 é bastante conteúdo. Então, para aqueles que querem, pretendem, estão buscando conhecimento, se informando e está pensando em iniciar os seus estudos, fica aí uma oportunidade, uma dica. Todos os programas do projeto de iniciação abordam temas, claro que são temas, quando eu falo abordo os temas, são apenas assim tópicos, não tem um aprofundamento, né? Não são as aulas do conteúdo da eubiose, mas são temas que têm relação, que tem a linguagem, que tem a familiaridade, né? Você consegue se familiarizar com esses assuntos. Então, para quem tem um interesse, a gente tem aqui até casos aí de pessoas que começaram por aqui assistindo os programas, e quando começam a fazer ali os graus, né, como a gente chama, que o professor coloca aí, né, o grau peregrino, que é o primeiro passo, seja ele presencial, seja ele pelo EAD, seja por qualquer outro meio, você já vai estar mais ou menos sabendo, mais ou menos inteirado, já vai estar familiarizado com o tema, isso ajuda bastante. Então, fica aí essa dica. Todos os programas do projeto de iniciação são 135 programas, tem muito conteúdo. As aulas começam aí a partir de janeiro, tem uma variação de data, dependendo do departamento, se for presencial, e também do departamento online do EAD. Aí cada um entra em contato lá para saber como começam as aulas, mas independente de qual seja, tem bastante conteúdo, tem as férias todas aí para você estudar, pesquisar, e fica aí a nossa dica, né, de estudos aí do professor para quem queira iniciar os estudos aí com a gente. Então, era isso, Carlos. Vamos lá. Ô, professor, tem um posicionamento... Eu queria fazer um comentário, viu, Carlos? Pode falar. Nós falamos que nós estamos passando por uma dificuldade muito grande no planeta Terra hoje, né? Isso. Em termos de comportamento das pessoas, né? Em todas as áreas, né? Então, ocorrendo uma degradação das instituições. Isso significa o quê? Um ataque das forças das sombras. As forças das sombras estão desesperadas. Vamos falar a verdade? As forças das sombras estão desesperadas, porque é a última oportunidade que elas têm no planeta. Não reencarnam mais aqui, não ficam mais. Estão desesperadas. Então, elas tentam destruir tudo, impedir a evolução da humanidade. Mas eu quero dizer o seguinte: a humanidade tem uma grande dificuldade em entender o bem e o mal. Nós todos. A humanidade não. Nós todos, seres humanos, nós temos uma dificuldade muito grande em entender o bem e o mal. Veja bem que eu estou falando agora, é muito importante esse entendimento. Quando as forças das sombras estão atacando o planeta Terra, provocando a degeneração, degradação, isso a gente vê na internet, nas notícias, isso é indiscutível. Ninguém pode... É indiscutível isso aí. Né? O planeta Terra é um paraíso, mas é um inferno para quem vive nele, porque é uma coisa... E sempre foi assim, né? Tanto que Jesus, um anjo celestial, foi crucificado. Não é verdade? Num planeta que crucifica um anjo celestial, é o quê? Qual é a classificação que nós podemos dizer? É muito mais que ignorância. Mas o mestre Jesus o Cristo, ele foi muito... usou de amor e sabedoria quando ele disse o seguinte: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus falou isso. Jesus não pediu que o Pai martirizasse aqueles que estavam crucificando. Ele disse: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem, são ignorantes. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: as forças das sombras atacam e começam a destruir tudo. Então, a gente diz assim: isso é o bem ou o mal? Muita gente diz: isso é o mal que está agindo. E realmente é o mal que está agindo. Mas, veja bem, pela lei da polaridade, não existe o bem e o mal como formas antagônicas de definição. O que acontece não é o bem e o mal, é o necessário. Vamos dizer isso? O que acontece na nossa frente não é o bem e o mal, encarando pela polaridade. Não é o bem e o mal, é o necessário. O mal age, mas ele está produzindo um bem. Não é verdade? Através do sofrimento, através da mente das pessoas, as pessoas vão enxergando. Aquelas pessoas que são das sombras, eles vão tirando a sua máscara. Atualmente, no mundo é esse.
seres das sombras estão tirando as suas máscaras, estão aparecendo assim, dando a cara a todo mundo ver. Hoje não se tem mais, a gente não tem mais dúvida quem é das sombras e quem não é das sombras. Alguém tem dúvida disso? O pessoal olha para o ser humano e não tem mais dúvida em saber quem é da sombra e quem é da luz. Então, os seres das sombras estão tirando as suas máscaras, mas ao mesmo tempo que eles atacam o mundo para destruí-lo, né? Isso aí, o nosso mestre Jesus sempre falou isso, né? Sobre as forças das sombras, eles fazem um bem, não é verdade? Então, fazem o necessário. Eles despertam a consciência da humanidade para uma nova trajetória da humanidade. E é claro que nunca a humanidade passou por uma fase tão peculiar da sua existência. É isso? E o nosso mestre Jesus Cristo deixou preconizado que era a separação do joio do trigo. A separação do joio é o que está acontecendo entre nós todos. Uma nova vivenciação de uma nova era. E o nosso mestre diz, é justamente a transformação, né? Reconstruir ao brado que nos compete, o nosso mestre falou. O nosso mestre não disse consertar. Olhem bem, quem já leu o professor Henrique de Souza deve fazer essa seguinte reflexão. Ele não disse consertar, ele disse reconstruir. Porque aquilo que está degenerado não tem conserto. Não adianta consertar, porque não vai adiantar. Tem que esperar essa cinza, né, essa ave de fênix, né, ser destruída, a ave fênix, para reconstruir um novo mundo. E esse é o processo de Maitreya, a reconstrução do planeta em direção de uma nova civilização. Então, nós dizemos o seguinte, a atitude de cada ser humano é muito importante. Às vezes a pessoa diz assim, mas a nova civilização vai começar em 3005, né? Daqui a 1000 anos, o que eu posso fazer? Pode fazer tudo, porque o tempo não existe, o tempo é zero. Isso aí é um conhecimento iniciático de alta transcendência. Não existe o tempo é zero. Então, o que nós podemos fazer agora? Tudo. Trabalhar pela evolução, trabalhar pelo desenvolvimento da consciência humana. Com isso, nós estamos desenvolvendo a nossa própria consciência e auxiliando a todos os nossos irmãos para atingir um processo de uma nova civilização. Muito bom, professor. Tem bastante pergunta. Eu vou passar rápido as colocações do Rafael, depois o senhor comenta. O Rafael coloca, Maitreya, o Cristo, esteve em Londres desde julho de 1977. Ele vive como um homem comum, preocupado com problemas modernos, políticos, econômicos e sociais, desde março de 1978. Ele esteve emergindo como um porta-voz para comunidades paquistanesas e indianas lá. Ele continua, Maitreya tomou o passo extraordinário de entrar no mundo moderno, em julho de 1977. Ele emergiu de seu centro, um vale no Himalaia, quando menos esperado, como ele previu, ele veio como? Eu acho que tudo isso está previsto num livro, professor, que se chama A Missão de Maitreya, volume 1, de Benjamin Creme. O senhor conhece esse livro? Não, realmente não conheço. Eu devo dizer que isso aí que o nosso irmão falou tem uma colocação dentro do conhecimento, né? Tem uma colocação. Só que isso aí não se enquadra dentro da ciência iniciática das idades, né? Nem nos ensinamentos do nosso mestre, professor Henrique de Souza, nem com Helena Blavatsky, e nem com os seguidores da... Então, é outra visão. Eu não estou dizendo que está errado ou está certo, né? Sabe que a evolução é muito complexa, muito complexa. A verdade é o seguinte, Cristo está onde? Ele está entre nós. É isso. Nosso irmão disse que ele viveu, renasceu não sei aonde. Em Londres. Eu digo o seguinte, Jesus está entre nós permanentemente, né? Agora, como ele se manifesta, é outra coisa que nós devemos analisar, né? Jesus, uma das suas últimas observações, antes de partir, ele disse, estarei convosco até o fim dos tempos. Olha o que ele falou, estarei convosco até o fim dos tempos. O que é o fim dos tempos? Agora é o fim dos tempos. Então, Jesus está aqui. É claro que, evidentemente, a consciência desses mestres hierárquicos
se manifesta através de tulcos. Tulcos. Na verdade, pelo conhecimento iniciático, não é o Cristo que vem e se encarna. Não, isso não é isso. Não é o Cristo que vem e se encarna. O Cristo não pode se manifestar numa forma física densa. Eu vou repetir. O Cristo cósmico não pode se manifestar numa forma física densa, porque é muita energia. Tanto que o Cristo cósmico veio e se manifestou através de Yoshua Ben Pandira. Por isso, a gente deve falar Jesus, o Cristo. E não falar Jesus Cristo. Jesus Cristo é errado, é Jesus, o Cristo. Jesus, o Cristo, quer dizer assim, Yoshua Ben Pandira, que serviu de veículo para o Cristo cósmico. E, evidentemente, esse Cristo cósmico, através de seus tulcos, através de seus emissários, vão se manifestando em todas as partes do planeta. Eu não estou dizendo se isso está certo ou está errado, se alguém disse isso, é muito assunto para a gente discutir nesse momento, não é? Mas eu aceito essa ideia de maneira genérica, de que a consciência divina manifesta através de seus tulcos em corpos humanos, né? Mas são tulcos, não é isso? Então, a manifestação não é o Cristo em si, mas sim os tulcos dele, projeções que se manifestam em seres humanos a fim de cumprindo essa promessa que Jesus nos falou, né? Estarei convosco até o fim dos tempos. Muito bom, professor. A Ana Cristina de Araújo coloca, em relação ao julgamento realizado em 21 de março de 1963, como ficam as pessoas nascidas após essa data? Não, vamos retificar aqui, prezada irmã Ana. O julgamento foi em 1956, não 63. Aliás, o julgamento não foi em 56, ele foi em 1935. Isso aí conforme nosso professor Henrique José de Souza. Todos aqueles que nasceram até 1935 já foram julgados. Aqueles que nasceram de 1935 para frente ainda serão julgados. Agora, veja bem, de 1935 a 1956 são 21 anos. Justamente, aqueles seres que nasceram no último segundo de 1935 não poderiam ser julgados se não fossem maiores. Então, a lei esperou passar-se 21 anos para efetuar realmente a finalização do seu julgamento. Por isso que essas duas datas, 1935 e 1956. 1956, para que aqueles que nasceram no final de 35 e 1956 tivessem 21 anos de idade, ou seja, a maioridade. Então, aqueles que nasceram depois de 35 e não foram relacionados em 1956 ainda não foram julgados. Eu que estou falando? Não. O professor Henrique José de Souza nos falou essa coisa. Agora, eu quero deixar bem claro para a nossa Ana que existem grandes julgamentos e pequenos julgamentos. É isso? A humanidade está passando por julgamentos. Agora, quando se dará um grande julgamento final da humanidade, o nosso mestre não disse, mas os julgamentos já estão ocorrendo plenamente, diariamente, minuto a minuto. Como é que acontece o julgamento? Eu vou dar uma informação. O nosso mestre falou, aqueles que não estiverem preparados para a nova civilização não reencarnam mais na Terra. Então, o julgamento já está em ação. Não é isso? O julgamento já está em ação. A Terra está cercada de seres hierárquicos, recebendo as almas desses seres que não obtêm esse processo de iniciação e não reencarnam mais na Terra. Eu posso até dar números. Quantos seres humanos estão preparados para a nova civilização? Eu vou dar um número, 1%. 1% está preparado para a nova civilização. Quais os seres humanos que, indubitavelmente, irão para globos primitivos? 80% da humanidade. É assustador. 80% da humanidade. Aí sobra 20%. 20% vai sofrer esse julgamento. Se vai ou se não vai. Vai depender do seu comportamento atual. Então, muitos estão. Agora, é claro que aqueles que não estiverem em consonância com o novo estado de consciência da humanidade não reencarnam mais na Terra. Eu quero dizer que esse projeto que existe no planeta Terra não é um planeta unicamente da Terra, é um planejamento galáctico. É da nossa galáxia, do nosso universo, porque nada acontece por acaso, nada acontece assim, só. Tudo faz parte de um grande processo de iniciação. Mas o grande entendimento que nós temos que ter é que
Deus não condena. Deus não condena, Deus dá oportunidades. Então, aqueles que forem para os planetas primitivos, por exemplo, esses 80% da humanidade, irão reencarnar em globos que estão na era das cavernas ainda. Né? Seres que estão na era das cavernas. Então, o que serão esses seres lá que foram da Terra? Lá eles serão gênios. Eles são muito mais evoluídos do que aqueles seres que estão lá no mundo das cavernas. Então, eles vão chegar lá, eles vão inventar a roda, vão acender o fogo, vão ensinar o pessoal a fazer construções e tudo, né? Serão os gênios. Então, esses seres que não conseguem se adaptar à nova civilização da Terra, irão fazer um trabalho de ajuda àqueles que estão em momentos mais primitivos. Né? Assim como aconteceu na Terra também, né? A gente pode ler o livro de Edgar Armond, né, Exilados de Capela. O Espiritismo publicou um livro, né? Leiam esse livro, é muito importante. Exilados de Capela, de Edgar Armond. Justamente há muitos anos, há milhares de anos, seres de um planeta que girava ao redor da estrela Capela foram tirados de lá e trazidos para a Terra, justamente para fazer a sua regeneração. Conforme informações, esses seres hoje já estão em grande parte regenerados e são seres já altamente evoluídos espiritualmente, estão aqui auxiliando o planeta Terra no seu processo de evolução. Então, isso aí é uma visão global que a gente pode ter. Eu gostaria apenas de dizer o seguinte para todos, é o que eu ensino nas aulas, é fundamental esse conhecimento. O importante é entender como as coisas funcionam. É importante conhecer como as coisas funcionam. Essa inter-relação entre os mundos, entre as estrelas, entre os planetas, que tudo ocorre para a realização da lei justa, da lei cósmica justa e perfeita, através do amor e do perdão. Muito bom, professor. O Rafael continua uma sequência de perguntas, eu vou passando, depois o senhor comenta. É o seguinte, o Rafael coloca, pela primeira vez desde os dias de Atlantis, a hierarquia de mestres e iniciados irá trabalhar abertamente no mundo, conhecidos por nós pelo que eles são. Eles são os guardiões dos antigos mistérios. Ele continua, que contém a chave para o processo evolucionário, escondidos em números, rituais e símbolos, e a chave para a ciência divina, que irá abrir para a humanidade os segredos da própria vida e colocar em nossas mãos as energias do universo. Esses antigos mistérios serão revelados? Exatamente. O Rafael está trazendo um assunto muito importante para o nosso conhecimento, para a nossa discussão aqui. É realmente como o Rafael está falando, né? Quando houve a queda Atlante, houve a separação dos seres da superfície da Terra e os seres de hierarquia. Então, é dito assim de maneira bastante informal que Deus foi para os mundos internos. Deus. E é por isso que existem os sistemas geográficos, né? Agartha e outros o Tibete tinha os mundos internos, onde HPB foi pegar os conhecimentos para a produção dos seus livros e assim por diante. Né? Então, o que acontece na atualidade é o seguinte, desde o tempo de Atlântida até os nossos tempos, os seres humanos estão na Terra e os seres de hierarquia estão nos mundos internos. Então, se comunicam através de tulcos, mas não estão interagindo entre si, como se interagiu no tempo de Atlântida. Houve uma separação. Agora, veja bem que importante, está começando a aparecer, está surgindo a oportunidade desses dois mundos se integrarem novamente. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele afirmou o seguinte, no ano 3005, Agartha virá para a face da Terra. Eu vou repetir, professor Henrique de Souza, no ano 3005, Agartha virá para a face da Terra. Eu quero dizer, com profundidade, não, simplificando as coisas. Né? Na verdade, no ano 3005, os seres humanos estarão em vibração de consonância com os seres de Agartha. Então, os seres agartinos poderão conviver com os seres humanos novamente no plano terrestre. E outros seres de outros mundos estão vindo para a Terra também.
Assim como os seres estão, veja bem que importante, assim como os seres estão sendo retirados da Terra e levados para mundos mais inferiores, seres de hierarquia estão vindo para a face da Terra e reencarnando no mundo humano. Então, havendo uma transformação. Seres de elevada hierarquia estão vindo e se manifestando no mundo. É claro que talvez o nosso mestre não falou isso, mas talvez existam seres que estão vindo para a Terra para complementar a sua evolução. Não é isso? Talvez tenham vindo de planetas mais evoluídos para a Terra, a fim de complementar a sua regeneração, mas num planeta evoluído já de quinta dimensão. Então, tudo isso é muito importante, esse entendimento. Mas, na verdade, como o Rafael falou, no futuro, os seres de hierarquia virão conviver diretamente com os seres humanos. Mas uma coisa é verdade, os seres de hierarquia, eles podem estar nos mundos internos, mas não estão isolados de nós, eles se comunicam conosco, né? Os seres de hierarquia. E eles se comunicam através desse processo de avatara. Houve separação do mundo físico, da consciência física, dos mundos internos. Mas a divindade gerou um processo de avatara, que é descida da lei. Avatara. Então, nós estamos sendo sempre recebendo elementos dos mundos superiores através de tulcos, através de avatara e assim por diante. Nós não estamos abandonados. Deus não abandona ninguém. Ele age com misericórdia, através do amor e do perdão. Muito bem. O Rafael, novamente, professor, ele coloca o seguinte: a decisão de voltar totalmente para o trabalho e vida no plano físico não foi. Nós podemos ter certeza, levemente ou facilmente tomada pelo Cristo, o mestre D.K., no O Reaparecimento do Cristo, através de Alice A. Bailey, conta-nos que levou 9 anos, de junho de 1936 até junho de 1945, para a decisão ser tomada. Bom, eu quero dizer o seguinte, que esses ensinamentos, eu não estou contestando esses ensinamentos do nosso irmão Rafael. Apenas eu estou dizendo que esses conhecimentos não estão contidos dentro da filosofia do professor Henrique Souza. Quer dizer, em nenhum momento, em 1936, o professor estava ensinando aí, em 45 também, ele nunca citou esses dados. Não quer dizer que não tenha acontecido, porque a divindade está sempre entre nós, né? Sempre se manifestando. Não quer dizer que isso do Rafael não tenha acontecido. Não estou falando isso. Mas a gente precisa estudar com o devido cuidado, a fim de a gente ver se enquadra dentro do conhecimento iniciado das idades. A verdade, viu, Rafael, é que nós não estamos sozinhos. Através desses conhecimentos que se tem, é a prova evidente, a evidência de que os seres de hierarquia estão sempre nos ajudando nesse processo evolutivo. Isso é muito importante, esse entendimento. Muito bom. O professor, tem muita coisa aqui do Rafael, porque por causa do horário eu vou ter que dar uma pulada, depois o senhor dá uma olhada, aí no próximo programa, se o senhor quiser continuar. Eu vi que o Rafael deixou muitas informações. Muita coisa. Ele é um irmão estudioso, né? O Rafael é estudioso, realmente. Eu vou colocar, essa colocação da Eliana é uma frase do professor, ó: cultive a verdade em todos os momentos de sua vida, seja verdadeiro em todos os pensamentos, ações e emoções, e nada de mal lhe ocorrerá. Procure ouvir a voz silenciosa que lhe falará do fundo do seu coração, por meio de sua consciência. Henrique José de Souza. Exatamente. É o que HPB escreveu no livro A Voz do Silêncio. Justamente, ficar silencioso. A gente deve cultivar o silêncio, que é dharana, a perfeita concentração mental. E também observar o nosso comportamento, a vigilância dos sentidos. A vigilância dos sentidos é muito importante, né? Não dar vazão para a mentira, para a discórdia, para a desonestidade, para a corrupção e assim por diante, né? Agir com a mais perfeita amorosidade com os irmãos, procurando ajudar a todos no processo evolutivo e, através do autoconhecimento, procurar o seu próprio desenvolvimento interno, né? Então, isso é muito importante que a nossa irmã Eliana falou, muito importante, né? Ouvir essa voz silenciosa.
Quando a consciência fica em silêncio, que é dharana, então o que acontece? O mundo superior, né, os conhecimentos superiores conseguem penetrar a nossa consciência e nós nos tornamos veículos da consciência superior, das hierarquias superiores. Muito importante essa observação da nossa querida irmã Eliana. Eu não sei quem é que coloca aqui no mundo da psicologia, mas ele traz o seguinte, professor: trazer o inconsciente à luz da consciência a fim de nos autoconhecermos. Exatamente, é trazer o inconsciente, né? A luz é trazer tudo que existe de nós, divino, para fora. É trazer para fora, né? Ou melhor, talvez seja mais profundo a inversão, nos mergulharmos dentro da nossa própria consciência. Dentro da nossa própria consciência. É um mergulho que nós devemos fazer dentro da nossa própria consciência, que é o nosso Deus interno. À medida que o indivíduo vai atingindo a iluminação, vai se tornando adepto, ele não precisa mais fazer perguntas, não precisa ler livro, não precisa ter informação nenhuma, porque ele tem tudo dentro dele mesmo. O professor, quer dizer, sendo um adepto, um iluminado, né? O que é um adepto? Aquele que atingiu a consciência crística. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos ensinou que um adepto, um iluminado, ele pode viajar por todo o sistema solar. Olha só, ele pode viajar por todo o sistema solar, ele está livre. E, evidentemente, ele pode também pesquisar o Akashi e assim por diante, né? Evidentemente, através de um aprofundamento dentro da sua própria consciência, o autoconhecimento, né? É por isso que lá na antiguidade, no tempo de Delfos, né, existia o tempo de Apolo em Delfos, no frontispício do templo, existia, não existe mais isso, né? Os antigos diziam que existia, né? Uma inscrição dizendo assim: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Muito bom, professor. A Eliana Pontes, professor, coloca o seguinte: professor, nesta live de hoje, o senhor está lendo algum capítulo do seu livro? Não, eu estou seguindo a orientação geral da ciência iniciática das idades. É claro que não está. No meu livro eu sigo esse caminho também, né? Esse conhecimento está contido no meu livro, né? Então, mas especificamente não é informações do meu livro, né? Informações gerais da ciência iniciada das idades, que nós devemos seguir atentamente, né? Mas eu devo dizer que no meu livro eu abordo realmente esses assuntos e está aí um convite para quem não leu ainda, que leia o livro. Né? Muito obrigado, nossa irmã. Professor, eu vou passar uns recados. Se o senhor quiser estar vendo aí as perguntas, fica à vontade. Então, aqui no canal Conexão 3005, toda terça-feira tem a nossa roda de conversa. E terça-feira agora, dia 10 de dezembro de 2024, terça-feira, no mesmo horário, às 20h40, a gente vai ter como tema Conversa Iniciática, parte 4, né? Sinais Divinos, e análise de 2024 e perspectiva para 2025. Então, os palestrantes serão a equipe aqui do canal Conexão 3005, né? O professor Walter Teixeira de Andrade, o Carlos Antônio do Nascimento, a Daniela Troncoso, o Gilberto Cartiri e o Eduardo Nunes. Então, a gente vai falar sobre o Brasil, inteligência artificial, novas gerações, mundo, meio ambiente, conexões culturais, eubiose, expansão da consciência, legado, né, de JHS, tradição e inovação e acesso ao conhecimento, caminhos da felicidade, e vamos falar também sobre iniciação. Então, a gente vai trazer tudo isso numa roda de conversa, no papo entre nós, de uma maneira atualizada, né, uma maneira atual, e com sinais divinos e análise, né, de tudo que a gente passou aí em 2024 e quais serão, né, as perspectivas de 2025. O tema é interessante, participe, é muito bom e espero pela presença de todos. Então, a gente teve uma pessoa que fez uma palestra aqui, uma roda de conversa, e ela tem uma amostra, né, a Marta André, Paisagem. Então, essa amostra está em Juiz de Fora, né? E aí está o convite. Quem estiver passando, né, por Juiz de Fora,
essa exposição, essa visitação está de 26 de novembro até 13 de dezembro. Então, quem estiver passando por Minas, Juiz de Fora, prestigie, que ainda dá tempo. Eu também queria falar sobre o espaço Shakti Nova Era. É um centro de terapias holísticas, né, que fica lá na cidade, sua matriz fica na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Então, quem estiver passando por São Lourenço, visite o espaço Shakti Nova Era. O endereço fica na Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, aí está o telefone, o WhatsApp, prefixo 35 de São Lourenço, e o telefone número é 997566874. E o endereço no Instagram é @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial no departamento da Eubiose de Brasília e no departamento de Santana, aqui em São Paulo, e também em São Paulo, no departamento do Sumaré. Prestigie. Bom, professor, era isso. O senhor quer falar Tem uma pergunta, o Rafael, Helena Blavatsky, seu livro A Doutrina Secreta, a fase preparatória do ensinamento dado para o novo ciclo cósmico, o qual estamos agora entrando. O Rafael está dizendo isso, né? Realmente, Rafael, você está certo, é isso mesmo. Eu somente quero complementar dizendo o seguinte: Helena Blavatsky foi responsável por trazer esse conhecimento dos centros iniciáticos, né, da Índia, do Egito, do Tibete, para o mundo ocidental. Na verdade, essas obras de Helena Blavatsky deram impulso para que o Ocidente faça o seu processo. Hoje, o responsável pelo atingimento de uma nova civilização é o Ocidente, não é mais o Oriente, é o Ocidente. É isso. Não que o Ocidente seja mais importante que o Oriente, não, mas é uma fase cíclica. O Ocidente é o responsável pelo processo de caminhar para uma nova civilização. Tanto que Ocidente, Europa, Brasil, as Américas, e principalmente o Brasil. É isso. Então, na verdade, Blavatsky abriu realmente um processo extraordinário para o conhecimento ocidental. Né? Foi algo cósmico que ela fez. E ela foi veículo. Né? E depois o nosso mestre, professor Henrique de Souza, veio continuando o seu trabalho, né? E fazendo uma síntese. Né? O professor é sintético. Ele dá uma visão e fala sobre a era de Maitreya, sobre o terceiro milênio. Ele dá uma visão e fala sobre o ano 3005, a nova civilização, que a Blavatsky não entrou em detalhes, e ele e o nosso mestre entrou em detalhes, perfeitamente. Então, muito bom, nosso irmão Rafael, pela sua observação. Eu quero fazer mais... Tem mais uma observação aqui. Ó, o mundo da psicologia. Cuidemos dos jardins que as borboletas retornarão. Atualmente, as borboletas têm desaparecido porque pouco ou nada se tem cuidado do jardim de plantas. É verdade. Existe um escritor famoso brasileiro, que agora, se me desculpe, me escapou o nome do escritor. Ele, depois, futuramente, se alguém lembrar, ele disse assim: não adianta correr atrás das borboletas. Cuide do seu jardim, que elas virão. Tudo bem? Então, não adianta correr atrás dos mestres. Cuide da sua consciência interna e os mestres automaticamente aparecerão. Por isso que dizem que quando é dito o seguinte: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Eu falo de uma maneira, eu através da minha meditação, eu atingi de outra forma, vocês podem concordar ou não, né? A esse respeito, eu digo assim: o mestre aparece quando o discípulo está pronto, ele passa a enxergar o mestre. Não é que o mestre aparece, o mestre está sempre de nós, não é isso? Mas o ser humano não vê os mestres ao seu redor, porque não está preparado vibratoriamente para ver. Agora, quando o discípulo está pronto, não é que o mestre aparece, o mestre está sempre ali. Mas quando ele vibratoriamente está pronto, ele consegue ver o seu mestre, os seus mestres. Tanto que, uma coisa muito importante, uma pessoa que não é desenvolvida espiritualmente, ela pode viver junto de um mestre encarnado a vida inteira e não vai perceber que ele é mestre. Né? Uma experiência prática. Uma pessoa não evoluída, ela pode viver junto de um mestre a vida inteira
e não vai chegar à conclusão de que ele é um mestre. Agora, no momento que ela tiver consciência de autoconhecimento, ela vai perceber nele o mestre. Então, muito importante essa questão. É do Mário Quintana, professor. Mário Quintana, isso. Mário Quintana, nosso grande Mário Quintana. Ele disse: não adianta correr atrás das borboletas, cuide do seu jardim, porque elas virão. Então, o jardim, o que é? A nossa consciência. A gente cuida bem do jardim, aí as borboletas começam a aparecer, os mestres, os iniciados e assim por diante. Aliás, o Mário Quintana foi um indivíduo espiritualizadíssimo, né? Verdade. Uma espiritualidade extraordinária. Não foi aceito na Academia Brasileira de Letras, por 3 vezes. Ele se candidatou 3 vezes à Academia Brasileira e não foi aceito. Tá bom? Candidatou-se 3 vezes, não foi aceito. Isso é verdade. Na 4ª vez, a academia falou: olha, nós estamos tratando do seu caso aqui, você vai ser aceito. Aí ele falou assim: mas eu não quero. Eu não quero mais. Então, o grande Mário Quintana, grande Mário Quintana, que Deus nos mantenha sempre ele na nossa cabeça. E quem é dona desse título, o Mundo da Psicologia, é a nossa querida psicóloga, né, professora Alice Pinto. Sim, Alice Pinto. Tudo bem. Alice, um grande abraço para você, viu, Alice? Obrigado aí pela sua participação. Muito abraço para a nossa irmã, Alice. Professor, estouramos o horário, depois o senhor dá uma olhada aí nos comentários e tudo mais. Eu quero realmente agradecer a todos. Hoje foi uma noite brilhante, né, esclarecedora, né? O professor trouxe assim muita informação sobre Maitreya e sobre o momento que a gente passa, né? Vamos aguardar os acontecimentos, né? Então, é isso. Eu quero desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo e prestigie a nossa próxima roda de conversa com a equipe do canal Conexão 3005. E até o nosso próximo sábado, nosso próximo encontro. Boa noite. É com você, Gilberto. Isso aí, Carlos. Boa noite a todos. Bom finalzinho aí de sábado para todo mundo. E bom domingo, né? Bom final de semana. E nos vemos aqui na próxima terça-feira. Anotem aí, não se esqueçam. Nos encontramos. Estaremos todos aqui na terça-feira, junto com o restante do pessoal aqui do canal, para a gente fazer aí um balanço do nosso ano e também uma projeção para o próximo. E vamos ver o que dá. É isso. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Devemos dizer que no nosso próximo programa, nós teremos a Era de Maitreya, parte 3. Hoje foi sábado passado foi a parte 1, hoje foi a parte 2. Eu não sei se é a parte 4. Aí vamos ver no andamento se entramos também na parte 4 ou não, dependendo do andamento no próximo encontro, né? Mas, de qualquer maneira, vai ser tudo o que foi selecionado para apresentar será dado, né? Então, que nós estejamos juntos novamente no sábado que vem, estudando a Era de Maitreya, parte 3, né? A todos, agradeço ao nosso irmão Carlos Nascimento, nosso irmão Gilberto Catira, agradeço a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. A nossa conversa foi maravilhosa, isso me estimula muito nesse trabalho, né? É maravilhoso conversar com os irmãos, e eu digo a todos: luz, paz e amor para todos, e fiquem todos com Deus.